Olá, meus colegas cientistas e estudantes a cientistas. Vamos falar sobre um assunto que é bem atual, sempre existiu, evidentemente, mas que está muito em voga, que é a questão do plágio. Tanto o plágio generalizado, ou no sentido geral, quanto o autoplágio. Tudo é plágio, né? O que é esse plágio? Veja, o plágio é quando você diz que algo é seu quando na verdade não é. Ou seja, você usa um material e dá a impressão que aquele material foi sua criação e na verdade ele é de outra pessoa, de outro autor, né? Então isso se caracteriza como plágio. É importante perceber que, é lógico, se você faz isso como bandidagem, aí não adianta nem assistir esse vídeo, aí não tem o que fazer. Mas o problema é que a gente faz isso muitas vezes sem perceber que fez. Vamos postar nisso, né? E esses casos então a gente pode corrigir. Então vejam, quando você faz uma citação de um trabalho, você coloca a ideia de um autor no seu trabalho, mas você não faz a citação dele, na verdade, né? Você só usa a ideia dele e não faz citação, porque você esqueceu alguma coisa assim, aquela ideia fica como sendo sua. Isso é muito complicado. Isso é roubo de ideia, não é? Você pode muitas vezes fazer uma citação no seu trabalho por uma citação errada. Você escreve um parágrafo inteiro e coloca o nome do autor daquele parágrafo ou daquelas ideias do parágrafo lá no final. Os parágrafos têm, sei lá, 5, 6 frases e na última você coloca o nome do autor. Ou coloca na primeira. Isso não caracteriza que o parágrafo é daquele autor. Caracteriza que aquela frase é dele. Óbvio que dependendo de como você escreve, fica claro que o parágrafo é daquele autor. Mas geralmente as pessoas colocam as frases sem dar essa conotação. Então o que acontece? Acontece que todo aquele conjunto de frases passa a ser considerado, que estão sem a citação, passa a ser considerado como sendo do autor do trabalho onde aquilo foi publicado. Então tem que tomar muito cuidado com isso, não é? E o autoplágio? O autoplágio é exatamente a situação em que você está plagiando um trabalho seu e já publicado. Ah, mas é meu, eu posso usar. Não, não é assim. Raramente o trabalho que é seu. Ele é de sua autoria, mas normalmente você passa os direitos autorais daquele trabalho para uma editora. Esse trabalho passa a ser daquela editora. Tá? Então, é dela. Então, se você quiser usar, dependendo do tanto que você for usar, você tem que pedir autorização para essa editora, embora sendo seu. Né? E cite que aquela informação não é que você está dizendo aquilo agora naquele texto que você está escrevendo. Não, essa informação você disse em outro trabalho, talvez até de uma outra editora, né? E coloque claramente, isso aqui foi de um outro trabalho. Às vezes mudam as autorias, o trabalho é seu, mas tem coautorias que estão presentes e outras num trabalho e não no outro. Então tudo isso dá margem, né, a usar o trabalho indevidamente, usar a ideia indevidamente, tá certo? É óbvio que você pode e deve, geralmente, escrever a ideia dos outros autores com as suas próprias palavras, isso é o mais comum. Você só vai citar literalmente quando você, por necessidade de argumentação, precisar mostrar aquela informação do jeito como ela foi escrita. Quando isso for importante para a sua argumentação, então você põe entre aspas e cita. Mas quando não for importante esse formato, então você diga com as suas palavras a ideia do fulano de tal e cite que ela é do fulano de tal. Né? Plágio tem a ver com valores éticos e até valores morais. É exatamente o indivíduo que começa a errar no plágio, né? Hoje é muito comum, o indivíduo faz um trabalho por aí, ele pega um monte de coisa dos outros, vai na internet, copia um monte de coisa, né? Põe no trabalho como sendo dele, e ele começa muitas vezes fazendo isso precocemente. Naqueles trabalhos onde a análise ela é muito superficial, um trabalho de TCC, por exemplo,
O indivíduo faz um monte de abuso, não porque é TCC, poderia ser um TCC sério, como tem vários, né? Mas ele faz aquilo passa, ninguém vai ficar corrigindo se aquela frase foi um plágio ou não, e aquilo vai passando, ele fez no TCC, ele acaba fazendo na tese, ele faz um artigo e a coisa vai passando, né? É a mesma coisa com uma autoria fraudulenta, ele se acostuma a entrar como autor daquilo que ele não é autor e as coisas vão se passando. Então, como é uma questão ética, é uma questão que tem que ser bem pensada, porque a questão ética ela é maior do que o fato em si do plágio. O plágio é apenas uma consequência de um processo maior. Você, como cientista, tem que ter a preocupação de dizer que é seu o que é seu e dizer que é dos outros o que é do outro. Até quando você faz uma apresentação PowerPoint, uma palestra, se não é seu, fala. Você não sabe quem é o autor, você fala, isso aqui realmente eu não consegui o autor, mas eu sei que não é meu. Tá certo? Foi publicado por alguém. Então, com isso, você mostra uma honestidade intelectual que é no mínimo necessária para qualquer pessoa, para qualquer cidadão, tá certo? Então veja, o plágio ele pode ser passado de diversas formas, não é? Então, o mais importante para mim é que o plágio reflete uma conduta, e essa conduta não é isolada. O indivíduo costuma roubar a ideia dos outros, ou ele faz isso voluntariamente ou involuntariamente, né? Involuntariamente é mais complicado porque ele não sabe, mas também não justifica. E isso vai levando a uma série de condutas que isso começa a se misturar e outras coisas vão se agregando a esse ambiente de propriedade intelectual, ou seja, caiu na rede é meu. Hoje todo mundo gosta de pegar as coisas, todo mundo quer que tudo seja de graça. E o dia que você tiver as suas coisas roubadas, você vai entender um pouquinho melhor o peso que isso é para quem foi roubado. Aí você começa a pensar duas vezes antes de fazer isso com o trabalho dos outros. Quando você vê coisas suas sendo divulgadas na internet, sem que as pessoas façam a merecida citação, um dos grandes méritos do cientista é ser lembrado, não é? Fala, isso é vaidade. Não, não é vaidade não, acho que é honestidade. Pode ter vaidade por trás, mas é honestidade. Não é? Porque se eu for falando as coisas, dá a impressão que tudo sou eu que estou inventando, sou eu isso, aquilo, e não é verdade. A gente é construído, tem uma história, tem um monte de gente que ajudou a gente a se construir. O que é nosso é nosso. Isso você bate o pé e fala, isso é meu. Porém, eu usei essas outras ideias de outras pessoas. Isso é honesto, isso faz parte do jogo científico. Tá? Vamos pensar um pouco mais sobre isso, e principalmente as pessoas que estão começando. Não comece errado. Vou dar um conselho, entra pela porta da frente. Por que entrar pela porta de trás? Entra pela porta da frente, cabeça erguida e vai em frente. É desse profissional que o Brasil precisa.